teve uma nota oficial divulgada pelo PL. E o Partido Liberal afirmou que as explicações apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro são claras e consistentes. Os fatos dizem respeito à busca de patrocínio privado para a produção de um filme igualmente privado, sem qualquer utilização de recursos públicos. O PL manifesta confiança irrestrita e apoio ao nosso pré-candidato à presidência da República, certo da sua correção de sua conduta. Seguimos firmes e unidos, com responsabilidade e compromisso com a verdade. CPI do Banco Master, já. Você, Mota, quais aspectos do posicionamento do PL em relação à posição de Flávio Bolsonaro, à conduta de Flávio Bolsonaro e essa defesa de uma apuração no Congresso Nacional? A gente viu muitas idas e vindas, né, sobre CPI, CPMI. Parecia que o fato de Daniel Vorcaro ter uma relação gigantesca com o universo político, isso teria afugentado muitos políticos de defenderem essa saída, essa opção. Você acha que esse episódio acaba forçando os políticos a voltarem a defender, e políticos de diferentes lados do espectro político? Eu acho que seu microfone está fechado. Só verifica, por favor. Eu sempre defendo a política baseada em convicção, né, Caniato? E se você tiver que perder, que perca, mas perca defendendo as suas convicções. E eu acho que convicção faz falta nesses momentos críticos. Ninguém deve abaixar a cabeça e aceitar coisas erradas ou acusações injustas quando tem convicção de que está fazendo a coisa certa. Por isso, eu recomendo, nesse momento, muita cautela. Vamos lembrar a quantidade de filmes que já foram feitos nesse país sobre figuras políticas. A maioria desses filmes nunca foi assistido por nenhum espectador. Mas a maioria foi financiada com dinheiro público. É um escândalo sem fim. Para não falar na quantidade de mensagens ideológicas, né, radicais, que são passadas nesses filmes, nas mentiras, nas narrativas, tudo pago com dinheiro público. É um escândalo normalizado, aceito aqui no Brasil. Então, eu sempre defendo que o político siga a sua convicção. O Congresso Nacional tem mais uma oportunidade para ir a fundo nessa história do escândalo do Banco Master. Mas eu tenho pouca esperança que isso aconteça, porque a preocupação da maioria dos políticos ainda é com a imagem, especialmente em um ano eleitoral. Por isso que quando um político assume uma posição baseado em convicção, com todos os riscos que isso acarreta, ele se destaca dos outros. Pois é, agora deixa eu chamar o delegado Palumbo, que é parlamentar e acompanha muito esse jogo que acontece nos bastidores. Delegado, uma pré-campanha eleitoral é uma guerra, né? Quando aparece um fato que pode ser explorado pelo grupo rival, o grupo adversário, eles tentam avançar e moldam aquela notícia para que isso se encaixe na sua narrativa e aquela outra figura seja muito prejudicada e fique sangrando, entre aspas, né? Sangrando no processo eleitoral. O que é preciso considerar caso Flávio Bolsonaro caia nas pesquisas eleitorais nos próximos levantamentos? Quais são os caminhos possíveis para o partido, por exemplo? Caniato, abriu a porteira para os ataques em todos os cargos, seja deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Isso é natural. Quem quer entrar na política e não quer apanhar, é melhor ficar em casa e não sair, porque uma hora ou outra vai apanhar, vai receber ataques, vai receber fake news e vai receber todo tipo de acusação que não procede. Eu creio que, a princípio, vendo nesse primeiro momento, que isso não é caso para se recuar com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. É um áudio que está falando sobre uma questão contratual,
não está pedindo dinheiro público aparentemente para nada ilícito, está pedindo pelo financiamento do filme, como eu havia dito, que é do próprio pai, o protagonista, que vai ser interpretado por algum ator. Então, eu não vejo por que arrancá-lo. Claro, se as pesquisas começarem a cair, vai ter que ter uma nova conversa entre o próprio Flávio, o Valdemar, o Jair Bolsonaro, que vão decidir se é o caso de se continuar ou não. O político, ele vive da sua imagem, ele vive aí de povo, ele vive, o principal capital político de um político é o povo, é a sua imagem. Isso vai arranhá-lo? Não vai? Agora, tem ataques que são tão desprezíveis que qualquer um olhando as imagens, os vídeos, vão falar, não, pera um pouquinho, isso aqui não procede, basta ter um certo tamanho de uma ervilha, claro, que precisa ser investigado, e ele não está se recusando a nenhum tipo de investigação, tanto é que ele fez um vídeo, vamos instaurar a CPI, vamos instaurar a CPMI, e não se querem instaurar, essa que é a verdade. Aqueles que acusam são os mesmos que não querem, por exemplo, a investigação vinda do Congresso Nacional através de uma CPMI. E isso sim chama atenção. Por que vocês não querem investigar? Qual é o problema de se investigar? Por que vocês não querem assinar um requerimento para instauração? Por que vocês não querem cobrar o presidente do Senado, Alcolumbre, para que essa CPMI seja instaurada? Por quê? Aí depois vai para as redes sociais, coloca lá na TV o áudio e começa, inclusive, xingando o Flávio Bolsonaro. Mas essa mesma pessoa que está fazendo isso, estou falando de deputado, não vou dar o nome aqui, porque senão a gente vai fazer propaganda para esse deputado, que é anti-horário. Por que ele não assina a CPMI? Por que eles não querem a investigação? Por que eles querem barrar essa investigação a qualquer custo? E não é só no Congresso Nacional, não. Eles querem brecar de todas as formas, inclusive no campo judiciário. Ou seja, não bate. É só a gente parar. Todo vídeo que chega e toda acusação que chega, a gente tem que colocar no contexto. Por que estão acusando? Por que estão fazendo isso? Qual que é a explicação da pessoa? Agora, ele vai falar, ele vai se pronunciar sobre isso, eu tenho certeza absoluta, mas a princípio, pelo áudio, não tem crime e não tem ilegalidade. Futuramente, se a Polícia Federal ou os órgãos de investigação descobrir que tem crime, aí tudo bem, ele tem que responder por isso, tá correto. Agora, ficar acusando com denúncias levianas, fazendo um videozinho para lacrar para sua base eleitoral, que tem o mesmo viés político eleitoral, e fazendo a cabeça de milhares de pessoas, isso eu já não acho que é uma política correta, né? Deveria, como o próprio Múcio falou, ir para um debate mais sério.